ver primeiro aqui o que fala o Valmir Assunção. Hoje, a CPI do MST. Sem fato determinado, o MST não cometeu nenhum crime, cumpre a Constituição Federal, mas vai ser um palanque para os bolsonaristas, mas nós vamos ter uma oportunidade de discutir que parte do agronegócio nesse Brasil não paga o ITR, são sonegadores, são veacos, essa que é a grande verdade. Veacos. Cumpre crime ambiental nesse Brasil. E, por outro lado, com trabalho escravo. Esse debate nós vamos fazer na CPI e vai estar transparente e revelado para a nossa sociedade. Lógico, com um agravante, isso mostra a perseguição aos movimentos sociais. Hoje, a CPI do MST. Vamos lá ver o vídeo da Sâmia, falando também sobre o assunto e a CPI sem fato determinante, que poderia ser judicializada, né? Para a CPI existir, precisa de um fato determinante. E a relatoria, a presidente da CPI, disseram que é o aumento de invasões de terra pelo MST no governo Lula até o momento, né? Inciso 6º do Regimento Interno, designo para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, a quem também convido a compor a mesa. Presidente, questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Presidente? Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal, assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder na Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles, ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem, conforme verso o regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Os mineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucroenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro com o ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E, em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato, em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele, inclusive, utilizou como número em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro. E agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Nas declarações que deu à imprensa, já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST. Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as apurações. Se quem conhece o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com alimento de qualidade, sem orgânico, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de Vossa Excelência. Só para concluir... Só um minutinho para concluir, deputada. Para concluir, deputada. O microfone foi fechado. E para poder concluir, presidente, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país. Na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete dos filhos do Bolsonaro, da esposa do... Ok.
Tá bom, deputado, obrigado. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos por partes. Bela fala da Sâmia novamente. Só fazer uma correção aqui. Sâmia Alexandre Saraiva, não Alexandre Ramagem. O Ramagem é bolsonarista. Quem acabou descobrindo os esquemas do Salles foi o Saraiva. Mas tudo bem, ali na correria, a gente acaba cometendo equívocos e nem nota. Isso não desabona de maneira alguma a fala da Sâmia aí. Vamos lembrar que nesse panfleto tinha um calibre de um projétil 30.06, né, se eu não me engano. Tinha também a promessa de caça da praga do javali no campo, no interior de São Paulo, e a caça do MST. A gente mostrou aqui em 2018, o único canal que se atentou ao Ricardo Salles, que embora a gente não soubesse que seria ministro, a gente sabia que era secretário do Alckmin aqui em São Paulo, e ele falsificou mapas hidrográficos do Estado, enquanto secretário do governo estadual do Alckmin, para tentar beneficiar o agronegócio. Então, Ricardo Salles, ele é um preposto do latifúndio brasileiro e nem esconde isso. Ele é uma pessoa completamente perigosa. E ontem, na Globo News, eu vou fazer um bolão aqui para ver se vocês adivinham quem disse a seguinte frase, para vocês verem o absurdo que é a CPI do MST. Quem vocês acham que falaria isso na Globo News? Já estou falando que não é Otávio Guedes, para tirar um que seria muito óbvio, tá? Olha só, abre aspas. Um tenente-coronel na presidência, um delegado na vice e o Ricardo Salles como relator deixa evidente qual é o objetivo dessa CPI do MST. Quem fez essa crítica, Marco Bezzi? Te dou uma chance para tentar adivinhar. André Sadi? Não foi André Sadi. É muito mais inesperado do que você imagina. Miriam Leitão. Não, a Miriam hoje em dia até seria esperado que ela comentasse isso. Foi a Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede comentou isso aqui. A Jéssica Mussa deve ter assistido. Se não assistiu, acertou. Vai ganhar um prêmio aqui da Galãs Feios. Um abraço ao vivo para a Jéssica Mussa Macedo. É o nosso prêmio. Foi a Eliane Cantanhede que disse isso. Tucanhede, meu Deus! E a Cantanhede tá notando o ridículo que é essa comissão? Aí, meu irmão, não tem como ninguém falar que isso pode ser sério. Me desculpa, uma pessoa publicamente reconhecida como alinhada à direita PSDBista. Não é uma pessoa petista, não é uma pessoa que tem ali paixões pelo PSOL, pelo PCdoB, nada disso. Dá para ver. Realmente, isso só serve para, 1, criminalizar a MST, 2, lançar o Ricardo Salles a prefeito de São Paulo e nada mais. Nada mais talvez não. Até posso fazer uma adição sobre o que a Sâmia disse, que é o Ricardo Salles prestar conta a quem financiou a campanha dele. Sem dúvida, a gente vai ser uma coisa muito tóxica, né? Um hidrante de chorume ali para bolsonarista fazer corte para o TikTok, para o Reels, para o Twitter e lacrar, né? Vai ser só isso, cara, porque a maioria da comissão é formada por bolsonaristas, né? A gente não vai ter algo muito diferente do que a gente já ouve da boca desses sujeitos, né? Da criminalização do MST, que, como disse bem a Sâmia, quem foi na feira agrária, que aconteceu da reforma agrária aqui no Parque da Água Branca, que ocorreu de quinta a domingo, viu algo maravilhoso, sabe? Assim, quem esteve ali e até pessoas que deveriam estar, como o governador Tarcísio, não foi, né? O Ricardo Salles é óbvio que não iria mesmo, porque ele atende a outro tipo os chefes dele são contra o MST, porque faz uma alimentação saudável, orgânica, sem agrotóxico, que realmente alimenta, porque o agro alimenta porra nenhuma, só é soja. A gente vive de soja. A gente vive de soja. É o MST que planta e pequenos e médios produtores. Sim. Galera que tá ali na labuta, galera que muitas vezes não tem subsídio para comprar máquina agrícola, a galera que não tem grana do governo ou tem uma linha de crédito muito mais mirrada do governo para se manter com as suas terras. Mas o cara médio também é bolsonarista.
Cara, não é o ponto aqui agora, tá? O ponto não é esse. O ponto é outro. O ponto é que os caras estão defendendo latifundiários que são ricos desde sempre, que os pais, avós, bisavós foram herdeiros de sesmarias, de capitanias hereditárias. É disso que a gente está falando. É desses caras que a gente está falando. E esses caras são indefensáveis, porque esses caras aí, como o Bez bem ressaltou, não estão alimentando ninguém. Eles não estão alimentando ninguém. Vocês não comem soja na casa de vocês. Você entendeu? Esses caras aí não estão alimentando absolutamente ninguém. E para esses caras é que esse tipo de gente, como Ricardo Salles, trabalha. Vamos ficar de olho. E agora, assim, eu acho que o PT errou, né? Se o governo errou, sabe? Em não ter combatido mais essa CPI aí do MST, cara. Isso aí eu acho que o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário hoje, estava hoje na Globo News, o Teixeira, né? Falando que não, que ele acha que os próprios bolsonaristas vão dar um tiro no pé nessa CPI, que eles vão se revelar como pessoas que não têm argumento nenhum, e que ele acha que a direita pode sofrer, a extrema-direita, né, o bolsonarismo pode sofrer mais uma derrota. Acho complicado, porque só tem eles na comissão. Né? Você tem pouquíssimas pessoas ali de esquerda, e eles vão tomar a narrativa para eles. Né? Vão, com o relator, presidente, com todo mundo, sabe? Não tem... Ali uma comissão de extrema-direita, basicamente. Né? Como aquela audiência das fake news, da censura, da institucionalização da censura. Exatamente isso. Não, exatamente. O Paulo ainda completou que a responsabilidade pela violência no campo hoje se dá em outros lugares. Ué, quer discutir a violência no campo? A gente pode discutir narco-garimpo, grilagem. Aí você discute violência no campo. Quem comete violência no campo são esses caras. Estão ali nas fronteiras, estão aqui nos interiores, cometendo violência doidado para tomar terra, tirar terra de povo originário. Os caras estão cometendo violência às claras. O exército sabe. O exército não é só conivente, é sócio nessa violência. E ainda me vem falar que quem comete violência é o MST fazendo ocupação? Me poupe, né? A tentativa de criminalizar o MST, ela vem de longe. Mas o MST, vocês não se enganem, é muito resiliente e hoje, mais do que nunca, mostra o porquê é tão importante de existir e o porquê também de que eles nunca vão deixar de atuar em prol das causas que sempre eles militaram a favor, independente de quem estiver no poder, independente do posicionamento do partido que estiver no poder, independente do posicionamento do PT. Eles têm que continuar acreditando naquilo que eles acreditam. Sim. Algumas invasões que o PT combateu, né, nesse começo do ano ali, a pedido do ministro mesmo, né? Sim. Deixa eu ler os superchats aqui, ó. Suzano Celulose, né? Suzano Celulose, foi a pedido, né, do ministro, para que eles desocupassem, né? Vamos ter a transmissão da CPI do MST aqui. Eu não tenho cabeça para isso. Vai ser um ataque... Sei, não. Assim, transmissão de CPI, eu vou falar um negócio para vocês. É um trabalho, uma tarefa que te obriga a ficar muitas horas ao vivo, entendeu? Tem bastante encheção de linguiça, mas não tem só encheção de linguiça. Se fosse só encheção de linguiça, era tranquilo. O problema é que é muita gente mau caráter, nefasta, que quer palco, que conta mentiras. E no caso da CPI do MST, é um palco que talvez não tenha que ser dado para o Ricardo Salles, para essas pessoas. Quanto mais se fala, aí sim, quanto mais se fala em algo criado artificialmente, porque tem CPIs que são legítimas. Americanas, beleza, tá? A posse esportiva. Mas essa não é legítima, ela é artificial. Ela está tentando criar um problema onde não tem. Então você tem que ignorar. Tem que ignorar. Ela tem um caráter artificial. Ela, na prática, não deveria existir e na realidade a gente vai se esforçar para que ela não exista. É isso. Mesmo a do 8 de janeiro, a gente já disse aqui algumas vezes, né? Sim, a APF está em cima, o MP, o STF, TSE, tá todo mundo. Não tem por que existir essa CPMI.
Não tem por que existir. Não tem por que existir. Vamos trabalhar, vamos fazer o país. Tem muita coisa para ser realizada. Não é um fetiche de algumas pessoas que querem ser a CPMI para aparecer ali, né, fazendo VT, né, que, porra, aí você vai parar o Congresso ali por 3 dias, né, os deputados, para uma CPMI que já está sendo investigada, que é um fato isolado ali que aconteceu durante um dia, os quartéis, durante meses ali e tal, mas que está sendo investigada. Pessoas já foram presas, já foram condenadas. Não é o caso da CPI da Covid, que era tudo muito assim oculto, porque o governo não deixava se abrir nada, não deixava se ver nada. Esse governo está tudo claro. Você tem todas as imagens, você tem tudo já rolando. Não tem por que existir. E era uma sanha da oposição, dos bolsonaristas, da extrema-direita. E quando eles perceberam que a coisa virou para o outro lado, eles não quiseram mais. Ou seja, não tem por que existir. É uma perda de tempo, cara. É uma perda de tempo total, assim, sabe? Que eu acho, assim, uma bobagem. E no caso do MST, é amplificar o lobby do agro. Sem além dúvida. de tudo, tá? A dos atos antidemocráticos, nem tanto. É outra história, é outra pegada. Mas a do MST é amplificar o lobby do agro que financia os Ricardo Salles da vida. Deixa a gente colocar lá um pessoal da oposição para não deixar os caras nadar de braçada sozinho, mas essa daí do MST, me desculpe, ela tem um propósito muito artificial, ela tem um propósito muito certeiro, que é fazer com que o Ricardo Salles seja vendido como uma figura palatável para ser prefeito de São Paulo, e aí não pode deixar acontecer.